Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Isabela Vargas Meg da Cruz. Eu sou aluna de Engenharia de Produção da ESC USP e o título do meu trabalho de iniciação científica é Resiliência Empresarial, Variáveis e Impacto de Resposta em Setores Específicos. O número da inscrição no simpósio de iniciação científica da USP é 704 e quem me orientou foi a professora associada Deise Aparecida do Nascimento Rebelato. Vou iniciar minha apresentação com um problema de pesquisa que surgiu em torno do tema da Covid-19, que é um vírus altamente contagioso, que todo mundo sabe, né? E obrigou as pessoas a praticarem um isolamento social para evitar o contágio desse vírus altamente nocivo. As organizações, o governo foi obrigado a separar, a dividir as atividades econômicas em essenciais e não essenciais. As essenciais, por exemplo, são os hospitais, os laboratórios, as farmácias, os mercados e mercearias, as empresas de telecomunicação, comércio de gás, cozinha e água. E os não essenciais são aqueles que podem ser evitados ao máximo para diminuir esse contágio. Então, os comércios em geral, academia, bares, as escolas públicas, privadas, as universidades que adotaram um ensino à distância. E isso tudo faz parar para refletir como que essas atividades consideradas não essenciais, e até as essenciais também, conseguiram ser resilientes durante a pandemia. Então, como que elas conseguiram se adaptar durante essa fase que as pessoas não podiam consumir como elas consumiam normalmente? O objetivo do presente trabalho, então, foi conceituar a resiliência empresarial e identificar as variáveis observáveis no comportamento empresarial que possam subsidiar a construção de indicadores de resiliência para as companhias. Também foi realizado um painel de especialista para identificar empiricamente as variáveis de resiliência empresarial e constatar com as identificadas na revisão bibliográfica. Além disso, foi possível fazer, a partir desse painel de especialista, ver quais os setores mais resilientes durante a pandemia, dentre alguns setores que foram mais resilientes. O método utilizado para a realização desse trabalho foi a revisão bibliográfica, utilizando a plataforma dos Scopus, Google Acadêmico e a internet, que permitiu a coleta de mais de 50 artigos em torno do tema da Covid-19, resiliência e resiliência empresarial. A partir da literatura, a gente conseguiu notar que o tema sobre resiliência em relação à resiliência pessoal já tinha bastante estudos por meio da psicologia, da física. Entretanto, a resiliência empresarial era um tema que poderia ser explorado, pois não era muito tratado, essa questão da adaptabilidade das empresas e companhias e organizações. Após a revisão bibliográfica, foi realizada uma pesquisa de campo, que foi com um painel de especialistas, contando com a colaboração de 14 consultores, para identificar empiricamente as variáveis de resiliência empresarial e constatar com identificadas na revisão bibliográfica feita anteriormente. Além disso, permitiu a realização de estudo de quais, dentre 8 setores, foram os mais resilientes durante a pandemia e quais foram menos resilientes. A contribuição principal, então, da iniciação científica foi conseguir identificar, por meio da pesquisa bibliográfica, as variáveis de resiliência empresarial e, em conjunto com a entrevista com os consultores, elencar quais delas são observáveis e podem ser aplicadas, podem ser consideradas uma variável de resiliência empresarial nas organizações. Então, a gente tem aqui que a inovação ficou em primeiro lugar como uma possível variável que pode ser considerada, se a empresa tiver inovação, ela pode ser mais resiliente do que as outras. Transformação digital, planejamento estratégico, responsividade e agilidade, recursos humanos, gestão de riscos, gestão de inventário, é, empatado, confiabilidade, qualidade da previsão da demanda, desempenho dos processos de produção, sustentabilidade e, por fim, a acessibilidade, que havia sido encontrada na pesquisa bibliográfica. De acordo com os consultores, ela não significa muito, não pode ser um parâmetro para se considerar uma empresa resiliente ou não, a questão da acessibilidade. E, por fim, para além das variáveis, elencou-se dos mais para os menos resilientes os setores encontrados a partir da pesquisa bibliográfica e da pesquisa com os consultores. Então, a gente tem que o setor mais
resiliente durante a pandemia foi o de telecomunicação, seguido pelo varejo, vestuário, consultoria, alimentos e bebidas, consultoria financeira, produtos químicos e, por fim, o menos resiliente foi a indústria extrativa. Esse foi um pouquinho do meu trabalho, da iniciação científica. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção e gostaria de agradecer também a minha professora orientadora que ofereceu todo o suporte durante esse período de iniciação científica.